Graça e paz, pessoal. Boa noite. Se o áudio já estiver legal aí para vocês, alguém, por favor, dá um ok para a gente poder iniciar. Ele já agradecendo cada um de vocês que tem aí chegado para a gente refletir mais uma noite na Palavra de Deus e também deixar aqui, com certeza, uma palavra que possa exaltar Jesus Cristo através das redes sociais. Tá ok, né? Obrigado. Érica falou que o som tá ok. Pastor Paulo já tá aí. Pastor Paulo, bênção, viu? Recebi muitos comentários positivos a respeito do que Deus falou ontem através da sua vida, viu? Nossa irmã Leque também falou que tá ok. Amém. Amém. Deixa eu ver se o irmão Edson já entrou aqui para a gente chamar ele. Então, Edson acabou de entrar aí, a gente vai iniciar esse momento para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ontem nós realizamos o momento de oração no final, né? No final do nosso momento, a gente fez um instante de oração a Deus. Hoje a gente vai começar diferente. Hoje a gente vai estar orando no início. Ontem também, na hora que estávamos realizando aqui a live, passou o tempo que a gente nem percebeu e nós acabamos chamando uma nova live para poder completar, né, encerrar. Não sei se hoje a gente encerra com 50 minutos, 40. Se também passar, a gente inicia novamente outro momento, ainda hoje, né, na sequência, para a gente concluir, certo? Boa noite a todos, graça e paz, pessoal que está chegando. Mas eu peço a você que fique aqui com a gente, que reserve esse tempo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar coisas poderosas através da vida de Erison. Hoje o nosso convidado para estar aqui é Erison, para a gente falar sobre o reino de Deus, sobre a vida religiosa, sobre ser cristão, sobre esse autoexame. E a gente vai realizar um momento de oração agora. Eu queria pedir para você orar aí de casa também. E na sequência eu vou convidar a Erison já para ele entrar aqui e dividir aqui esse momento conosco. Lembrando a você que nós temos um texto base para a nossa reflexão, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Como eu falei ontem, repito hoje novamente, é um texto que me causa espanto e que um dos textos mais impactantes da palavra, para mim, na verdade, né, do Evangelho. Com certeza é essa passagem bíblica, porque traz grandes revelações para a gente, que é o texto de Mateus, capítulo 7, e os versículos 21, 22 e 23, não é isso? Mas nós vamos orar e agradecer a Deus por esse instante. Enquanto assim que a gente está aqui comentando, antes de iniciarmos a live, se você puder e quiser, você pode abençoar alguém enviando aí na setinha, né, essa live para alguns amigos seus, para a gente com certeza receber de Deus coisas maravilhosas. Vamos orar? Ok, Érica, quando terminar eu falo com você, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar, gente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como ela é no céu. Deus, nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com Jesus, Pai. Nós necessitamos da tua graça, Deus, do teu direcionamento. Espírito Santo, tu que estás conosco no dia a dia, intercede por nós. Pedimos tua ajuda, Pai, para enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado. Eu oro pela minha vida, tu sabe das nossas lutas, eu oro pela vida de Erison nesse instante, mas também eu oro, Pai, por todos os que estão nessa live, nesse instante, Pai. Que teu nome seja glorificado de maneira muito pessoal na vida de cada um.
na vida daqueles que estão aqui agora online, na vida daqueles que vão assistir essa live, esse momento posteriormente, já gravado, porque eu sei, Pai, que a Tua palavra é viva e eficaz, e eu nessa hora, nós nos rendemos, na verdade, aqui aos Teus pés, reconhecemos nossa pequenez e Te pedimos, Pai, que Tu venhas falar conosco e nos ajudar a compreender o que de fato precisamos compreender a respeito da nossa amizade com Jesus, sobreviver ao Evangelho. Nos ajuda nessa hora, perdoa nossas falhas. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, então desde já agradecer cada um de vocês que está chegando aqui. Fica conosco nesses 40 minutos que a gente vai ficar aqui. Eu vou convidar a Erison para ele participar desse instante. É o convidado de hoje. Para quem não sabe ainda, né? Erison, meu irmão, eu acredito que todo mundo saiba, né? E eu convidei ele por justamente estar nessa luta também conosco, de poder liderar, ser exemplo. E na verdade nós somos falhos como qualquer um. Ninguém é perfeito, não é verdade? Mas a gente sabe que quem está na frente precisa ser exemplo. Como a gente sempre fala, nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, mas precisa ser exemplo para os seus filhos. Então, meio que a gente que está na frente, tem alguma responsabilidade, a gente acaba tendo, de fato, que ser espelho para as pessoas, né? Mas, na verdade, eu costumo dizer, e hoje eu falava com uma pessoa pelo Zap, e eu repetia a mesma coisa que repetimos ontem, e já digo desde já para você, Deus nos chamou, Ele chamou cada um de nós para que possamos influenciar pessoas, seja uma, seja duas, seja três, sejam 10 mil, sejam 100 mil pessoas. Não é mais importante quem influencia 10 mil pessoas e quem influencia uma pessoa. Então, se você é mãe, se você é pai, saiba primeiramente da sua responsabilidade de influenciar na sua casa, de ser uma cópia de Jesus na sua casa. E o poder de influenciar não está em nós, o poder de influenciar está no que Deus faz através de nós. Sempre, sempre, sempre é tudo por Ele e para Ele. Então as pessoas às vezes se acham incapazes de influenciar ou se inferiorizam porque acham, eu não sou importante. Gente, você convive com pessoas, você convive com um vizinho, você convive com pessoas. Ninguém é uma ilha. E você é chamado para influenciar essa pessoa que está aí do seu lado, no seu trabalho. E acredite, o Jesus, no seu trajeto aqui na Terra, Ele chamou as pessoas para que elas fossem influenciadoras. Não estou falando de influenciar de maneira digital, certo? Não é isso que eu estou falando. Aqui é só uma ferramenta. A verdadeira influência, de fato, é no dia a dia. A verdadeira influência, de fato, é na fila do pão, é na fila do mercado, é na fila do banco, é no jogo de futebol. Então, nós somos chamados para influenciar, certo? Essa é a nossa grande responsabilidade. Então, o que nós queremos nesse momento aqui é fomentar esse assunto para que você acredite naquilo que Jesus quer fazer na tua vida através de você, na vida de outras pessoas também. Então, por isso também hoje eu chamei Erison para estar aqui com a gente, que é um líder também da casa do Senhor, mas não por ser líder, né? Mas por ser alguém que Deus colocou no meu coração para a gente também conversar. Ontem estivemos com o pastor Paulo Hernani, foi bênção, recebi muitos comentários no meu WhatsApp, e um dos comentários a gente vai até ler aqui, vou chamar a Erison para a gente entrar aqui. Agradecer aqui também ao pastor Mauro, né? Pastor Mauro, grande amigo, que vai estar com certeza em uma dessas noites com a gente também. Está na nossa lista aqui, viu, pastor Mauro, lá de Serra Talhada. Então, vou chamar a Erison aqui agora, pessoal, para que ele possa também já entrar na live. E aí eu vou ler para vocês aqui, deixa só a Erison entrar aqui, o resumo de ontem, através justamente de uma irmã da nossa igreja, que foi Rânia. Olha aí, Erison já está aí. Graças a Deus, Erison. Fala com o pessoal aí enquanto
Eu acho aqui o comentário de Rania para gente ler aqui para iniciar esse momento. Mas por enquanto você se apresente aí. Fala pessoal, boa noite. Bom estar com vocês aqui nesse minutinho, nesses minutos, fazer parte dessa série de lives que o pastor Ed está fazendo. Um momento bacana para a gente crescer e conversar sobre o reino de Deus e sobre o comportamento nosso nesse mundo. Eu sou o Erison, esposo de Vanessa e pai de Olivia. Olivia fez 1 aninho agora. E essa é a minha família e juntos a gente está caminhando para a glória de Deus. Amém. Então, a gente vai ler, vamos ler o texto bíblico. Vou pedir então para Edson ler. Pode ler, Edson, aí. Você que está em casa, se Sim, quiser mais uma vez acompanhar, está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, são os versículos. Eu estou em Mateus 26. Mateus capítulo 7, né? E os versículos 21, 22, 23. É o nosso texto base, que a gente vai partir desse texto. Tenho certeza que Deus vai falar coisas muito edificantes para a gente. E assim como foi muito abençoador ontem, eu creio que hoje também será para a glória de Deus. Então, é Mateus capítulo 7, como eu já tenho dito, é um dos textos que mais me impactam no dia a dia da vivência, né, do Evangelho. Versos 21 e 23. Pode ler, Edson. olha aqui agora, só ajeitar aqui. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos, naquele dia, no último dia, né, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, antes de eu ler aqui o resumo de Rania, que Rania fez sobre a nossa live de ontem, eu vou fazer uma afirmativa que vai basear toda a fala de Edson, aí eu creio em nome de Jesus, porque eu vou parar de falar e ele vai falar. Eu falo bastante, mas a gente está aqui para dividir esse momento. Mas a afirmativa é a seguinte, Edson, que o ambiente do reino, ele não é um lugar. Pelo texto que a gente observa que Jesus fala, o ambiente do reino não é um lugar, mas é uma vivência. Viver o reino não é estar num lugar e nem é necessariamente fazer algumas coisas em determinado lugar, mas é uma vivência. E essa vivência, Jesus resume em estar com o Pai, fazer a vontade do Pai, ser conhecido por Ele. Eu sei que Edson gosta muito desse tema, sobre viver o Evangelho, sobre praticar essa vivência. E aí, depois ele vai estar falando sobre isso. Mas eu achei muito interessante hoje, no grupo do WhatsApp da Juventude da Igreja, a irmã Rânia fez um resumo do que ela absorveu na live passada. Eu queria também desafiar você a fazer isso, a anotar, sabe, aquilo que Deus está te falando, porque depois você pode meditar sobre isso, certo? Então, a Rania falou o seguinte, que de acordo com o que ela ouviu na live passada, de ontem, né, ela absorveu que o cristão tem que ser uma pessoa inconformada e querer sempre mais de Deus. Reveja as suas prioridades. O que te motiva a fazer a obra? Seria mostrar aos outros o que você faz ou o seu relacionamento com Deus é o que impulsiona a obra? Se você não se incomoda em estar distante do Pai, há algo de errado. E ela saiu pegando todos os trechinhos, né? O fundamento do nosso relacionamento com Deus é a graça. Você tem se empenhado para Deus da mesma forma que tem se empenhado para as coisas seculares? Qual a intenção do seu coração? E por último, ela falou que muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Jesus sem Jesus. Então, Rania, ela definiu muito bem aquilo que foi
colocado ontem aqui pelo pastor Paulo Hernani, por nós. E hoje nós queremos também continuar nessa jornada. Você viu que são muitos questionamentos, né, Edson? O resumo de Hannah foi Sim. questionamentos, né? Então, é o confronto. O evangelho sempre deve nos confrontar. A gente sempre tem que se questionar: de que maneira eu estou vivendo? De que maneira eu estou vivendo? É possível viver o evangelho sem praticar? E de que maneira praticar o evangelho não vai adiantar de nada? Porque não estamos desenvolvendo o relacionamento com o Senhor Jesus. Então, sobre esse tema da vivência do evangelho, até porque o texto vai dizer: ninguém pode entrar no reino dos céus ou no reino de Deus sem que tenha esse relacionamento com o Pai. Então, como que você, Edson, entende esse tema? Como que tu recebeu ele? O que é que você pode falar para nós nessa noite? O que é que Deus colocou no teu coração? Meu irmão, pode compartilhar aí, fica à vontade. Primeiro, tá pegando a internet aí, todo mundo tá vendo, porque aqui às vezes dá uma travadinha. Não sei se é a minha aqui. Aí tá bom? Travou. A moleque falou que tinha Voltou. travado aqui, né? Aqui voltou agora. Não sei se voltou Tá aí para bom? todo mundo, né? Essa história do reino de Deus é a mensagem central. As primeiras mensagens que Jesus falou foi tratando do reino. E esse versículo, esse texto base aqui que a gente está pegando, que você escolheu, é sensacional porque é a mensagem central, digamos assim, de Jesus. E fazer a vontade, nem todo que me diz Senhor, o Senhor entrará no reino. Entrará no reino. De todo o discurso, Jesus vem e apresenta um reino que já é. Mas para a gente entender esse reino, de forma bem simples e de forma geral, o reino é o governo de Deus. É a extensão do ser de Deus. Por isso que o Exato. texto vai dizer, mas aquele que faz a vontade. Então, estamos sobre um governo e precisamos fazer a vontade desse governo. Então, o reino de Deus não é um lugar, digamos assim, físico, né? Não é um reino no céu, não existe um lugar específico, pelo menos a Bíblia não. Mas é um reino do céu, tem origem no céu, um reino que já pode ser experimentado agora, nessa vida aqui, e um reino que vai ser experimentado lá na frente, quando a gente tiver com outra forma de corpo, um corpo glorificado, como a Bíblia apresenta. Mas desde já, nas palavras de Jesus, quando ele se encontra com algumas pessoas, ele apresenta esse reino, que já pode ser desfrutado através da vontade do Pai. Mas como é que eu vou saber da vontade do Pai se eu não tenho um relacionamento? Como é que eu vou saber da vontade de alguém se eu não tenho um contato com esse alguém? Eu preciso ter uma intimidade, ter um contato para saber qual é a vontade dele para a minha vida, qual é a vontade dele para a caminhada. Mas só posso ter esse contato se eu buscar. Então o texto diz assim, claro, né? Mas aquele que faz a vontade. E fazer a vontade de alguém, às vezes é complicado, porque a gente tem as nossas próprias vontades também, né? A gente tem, se tratando de vontade, tem várias vontades que permeiam a nossa vida, né? Uma hora a gente tem vontade de comer, outra hora a gente tem vontade de comer, outra hora a gente tem vontade de dormir. Mas quando você vive sob o governo, para a gente entender o reino, quando Jesus apresenta de forma simples, o reino de Deus é o governo de Deus. É a extensão do ser de Deus na nossa vida. E fazer a vontade de Deus é viver sobre o governo de Deus. É obedecer o governo de Deus, o senhorio de Deus na nossa vida. Isso já é desfrutar do reino de Deus. É interessante, pastor, irmão, é que Jesus, ele apresenta esse reino já na oração do Pai Nosso também, né? Quando ele conversa com os discípulos que pedem a ele, ensina-nos a orar, de tanta coisa que os discípulos poderiam pedir, pediram que o Senhor ensinasse eles a orar, né? E ele faz aquela oração modelo, que não é para ficar repetitiva, porque
antes da oração ele já disse que a gente não deve usar repetições, mas ele faz um modelo, e nesse modelo ele apresenta o reino. Ele apresenta o reino. Ele já começa logo chamando Deus de Pai, né? E naquela época, principalmente os judeus, né? Acho que não tinham essa cultura, você pode falar isso também bem mais do que eu, mas Jesus já traz uma proximidade para os discípulos, quando eles pedem para ensinar, Jesus, vamos chamar Deus de Pai, vamos trazer ele para perto, essa paternidade, vamos dizer que ele é o Pai nosso, ele é meu Pai, ele é o Pai de vocês. Então é um reino que inclui, o que muitas vezes hoje, nos evangelhos vividos, é um evangelho que exclui. Então Jesus, ele já chama Pai Nosso, é o Pai de toda a humanidade. Ele vai dizer Pão Nosso. Então quando a gente diz assim, o pão nosso de cada dia, a gente tá dizendo nessa oração que quando eu sei que um vizinho meu está com alguma dificuldade, como você colocou aí, né? Como é que a gente evidencia ou vive? Quando a gente diz assim, pão nosso, o pão que é meu, que está na minha casa, ele tem que ser um pão que é do vizinho. Ele tem que ser um pão que é daquele que é necessitado, porque foi assim que Jesus ele ensinou. O pão é nosso, o pão não é meu. Pão nosso, Pai nosso, sempre um reino que inclui, um reino que agrega, que traz as pessoas para perto, né? E aí, no final do decorrer da oração, como já colocaram aqui nos comentários, seja feita a tua vontade. Mais uma vez, Jesus diz, a vontade. Então, quando eu digo assim, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo, Deus, eu quero viver sobre o teu governo. Eu não quero viver sobre o meu governo. Eu quero que o Senhor governe minha vida. Quero que o Senhor reine em todas as áreas da minha vida. Para a gente ter uma perspectiva de um reino presente. Para tu continuar falando aí, dentro dessa visão, a gente pode dizer então que o religioso, ele não consegue entrar na dimensão do reino. Ele não consegue viver esses valores do reino. Ele não consegue estar sob o governo desse reino. Jesus não é Senhor para ele. Então, seria mais ou menos isso, né? Porque o religioso ele vai cumprir um papel. No texto que a gente viu, né? Que a gente leu, o religioso lá, ele de fato ele faz, ele pratica, ele expulsa o demônio, ele prega no nome de Jesus, mas de fato essas coisas não caracterizam que a pessoa está vivendo o reino, porque não estaria vivendo sob o governo desse reino. Então, o religioso, eu anotei aqui enquanto você falava, o religioso, ele não entra, ele não vive essa dimensão do reino. Então, só para a gente fazer esse balanço, hoje o tema, a nossa temática aqui vai estar sempre sendo conduzida para essa questão do reino, pessoal, porque foi algo que quando a gente comentou com o Edson, eu sempre tenho uma conversa antes com as pessoas que vêm, né? E aí Edson falou, olha, eu vejo dessa maneira aqui, e é perfeitamente. Inclusive, quando a gente falando sobre essa questão do reino que já é e que ainda está por vir, né? O reino que ainda não foi consumado, mas o reino que já é. Então, é muito interessante isso que tu estás colocando, porque grande parte de nós vivendo somente na religiosidade, a gente não vai deixar, não vai permitir que Deus faça a vontade dele. E é importante a gente lembrar que Jesus sempre deixou muito claro, se alguém quiser me seguir, vai ter que negar a sua vontade. E para negar a sua vontade, tem que estar em outra dimensão, meu irmão, porque se estiver na dimensão natural, a gente não nega a nossa vontade, né? Então, eu vejo dessa maneira, muito bem colocado mesmo. Mas pode continuar aí. Não, exatamente isso que tu colocou. O religioso, ele constrói o seu próprio reino, né? Conforme a sua própria cabeça. Ele acha que ele não precisa do governo, ele acha que... Aí eu lembro aqui de Nicodemos, né? Dos fariseus, né? Assim, um homem separado, estudado, com tanta letra. E é para esse homem que Jesus, quando tem um encontro com ele, quando ele decide se encontrar com Jesus, é para esse homem que Jesus apresenta um reino. Eu acho que na cabeça de Nicodemo, como assim? Eu já sei de tudo. Que reino é esse? E lembrando que naquela época também os judeus viviam sobre um governo, né, de Roma, assim, que escravizava, era um contexto que eles esperavam um rei
e por isso que alguns não reconheceram Jesus, enfim. Exato. Mas, voltando para Nicodemos, Jesus apresenta o reino. É isso que você coloca. Nicodemos tão religioso, eu acho que ele achava, cara, mas eu dou aula pros fariseus, eu faço parte do grupo dos 70 lá, do Sinédrio, eu já sou top, eu separo, eu guardo o sábado. E Jesus diz, mas aí você precisa nascer de novo. É como se Jesus dissesse, tudo isso que você sabe, não adianta, não é isso. O reino de Deus, para entender esse reino, você precisa nascer de novo. E aí dá um parafuso na cabeça de Nicodemo. Porque imagina alguém que tem toda uma história, e muitas vezes a gente encontra isso nas nossas caminhadas, tem toda uma história e entender, mas como agora eu vou ter que mudar de direção? E Nicodemos não entende essa história do reino de Deus. E aí Jesus apresenta, você precisa nascer de novo. E a mesma mensagem Jesus falou para outros. Né? Ele falou para pescadores, ele falou para cobrador de imposto, uma classe bem excluída da sociedade, e a mesma mensagem que foi para Nicodemos foi a mensagem que foi para os excluídos, digamos assim, da época. E uns abraçaram a mensagem loucamente, então quer dizer que eu posso mudar e fazer diferente tudo que eu fiz baseado nesse novo reino? E Jesus disse, vocês podem ter uma nova mudança, uma oportunidade. E a mesma oportunidade ele concedeu, ele conversou, ele apresentou a Nicodemos. E nessa história de Nicodemos é interessante que ele vai a Jesus pelos milagres, né? Ele vê Sim. que tinha alguém na cidade fazendo maravilhas e milagres, e aí ele, como é responsável por guardar a lei, a religiosidade, ele vai investigar quem é essa pessoa e se depara com Jesus. E outros messias já haviam sido anunciados. Não é o primeiro que Nicodemos encontra, digamos assim. Mas aí Jesus ele reconhece. E aqui eu queria dar um destaque para vocês que estão nos escutando também. Reconhecer Jesus, saber quem é Jesus, conhecer o que ele fez, o que ele faz, não habilita você a ser um cidadão do reino, a viver nesse governo de Deus. Porque Nicodemos sabia de tudo isso, mas é para esse Nicodemos que Jesus diz, você precisa nascer de novo, porque não é saber sobre mim, e sim viver do que eu apresento, e sim se comportar ou viver sob o meu governo, sob o meu domínio. E ele dá um parafuso lá em Nicodemos. Deixa eu fazer mais um parênteses aqui, pegando esse gancho aí teu. Então, conhecer sobre alguém é diferente de ter relacionamento com essa pessoa. A gente pode dizer dessa maneira, né? Sim. Então, o religioso é o cara que conhece sobre, mas não tem relacionamento com a pessoa, né? Nicodemos ouviu falar de Jesus, né? E aí a gente pode falar de tantas pessoas, né? Que ouvem falar, que sabem quem é, que Jesus, você descreve perfeitamente, mas você não se relaciona. Aí, trazendo isso, se tu permitir, eu queria ler o texto de Lucas, que é uma passagem bem interessante. Fala aí, pessoal. Do comportamento. Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25. Quem puder acompanhar, sobre isso que a gente está falando de conhecer e não viver, desfrutar desse reino, né? Lucas 10, capítulo 25. Lucas 10, 25. Ok. Aí eu vou ler rapidinho aqui e vou parando para a gente entender. Desde que certo homem, intérprete da lei, então não era qualquer homem, era um homem que entendia a lei, que interpretava. Ele levou a Jesus à prova e disse, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mais uma vez o reino, essa história da vida eterna, de que não é um lugar, que as pessoas pensavam às vezes que era um lugar, mas é um governo de Deus. E quando Jesus apresentava esse governo, muitos não queriam, porque assim, o jovem rico foi embora, o diferente de Zaqueu, no meio da conversa, aceitou esse governo, para a gente sempre lembrar disso. Então, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E continuando, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondesse corretamente, perfeito, você tirou 10.
vai e faz. Aí aqui é que dá um parafuso. Assim, imagina você saber, como é que eu digo? Saber o que devo fazer não é a mesma coisa que fazer. Acho que faz sentido para vocês. O intérprete da lei sabia tudo. Ó, eu devo herdar a vida eterna. Jesus diz, o que é que... Então, o que é que está escrito? Ele responde. Mas aí ele não entende como é que faz isso. Jesus disse, ó, responde corretamente, faz isto e viverás. Aqui vem a história da prática, né? Faz. Aí, mas como é que eu vou fazer isso? Porque Jesus, ele vem cumprir toda a lei e vem ser o nosso maior exemplo. É o que eu coloquei aqui. Jesus é o nosso exemplo. É a pessoa para quem eu devo olhar, caminhar, seguir. Porque ele cumpriu tudo e viveu e nos mostra como a gente deve viver. Aí ele conta a historinha. Certo homem foi assaltado. Para explicar o intérprete da lei, ele conta a história. Jesus sempre fazia isso, por parábolas, né? Para facilitar o entendimento. Então, Jesus ele sempre facilitou o entendimento. Ele diz, certo homem foi assaltado, resumindo aqui, e passaram algumas pessoas por ele. O versículo 31 vai dizer, casualmente descia um sacerdote, que era responsável lá pelo templo, pelo sacrifício de um templo, vendo, passou de longe, semelhantemente um levita, alguém responsável também por uma função no templo, vendo também passou de largo. E aí veio um samaritano, e passou de perto e vendo se compadeceu, e chegando, curou seus ferimentos, aplicou óleo, vinho, levou para ser hospedado, pagou a hospedagem desse homem, e disse lá na hospedagem, se você gastar mais alguma coisa, deixa aí que eu volto aqui e pago. E aí Jesus pergunta ao intérprete, e aí, quem é que procedeu? Como é que você entende aí? Quem usou de misericórdia? Aí o intérprete vai dizer, não, foi o que usou de misericórdia lá, foi o samaritano que acolheu, aí Jesus vai dizer, vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Essa frase é forte pra gente porque é questão de fazer, né? Então, assim, você saber o que tem que ser feito é uma coisa, e você fazer o que tem que ser feito é outra coisa totalmente diferente. E o dia a dia nos proporciona essa oportunidade de fazer. Pessoal, só mais um parênteses aí. Ontem, pastor Paulo falou uma coisa interessante, né? Gerou até uns comentários interessantes, que foi os dois tipos de religiosos. O religioso Nutella e o religioso raiz. E o religioso Nutella seria aquele cara que não faz nada. Porque ele diz assim, Jesus já me salvou. Então ele é o religioso Nutella. Ele não faz nada, ele vive debaixo dessa perspectiva de algum reino que ele construiu para si, como tu já falou aqui. E o religioso raiz é aquele que está na igreja o tempo todo e que faz bastante coisa. Mas no entanto, e aí o pastor Paulo falava, né, que a gente tem que não ficar em nenhum desses extremos, né? A gente não pode ser o Nutella de não fazer nada. Exato. E a gente não pode ser também aquele que está fazendo tudo, porque ambos perderam a identidade de filho, ambos perderam a identidade de discípulo, a identidade da fascinação por Jesus, da admiração. Eu até coloco que Jesus não pode ser uma coisa corriqueira na nossa vida. A gente pode até falar isso mais para frente. Então, assim, é como você está colocando aí. A gente não pode perder, porque há uma necessidade. Quando a afirmativa do texto diz assim, vai lá e faz, meu irmão, isso é forte. Jesus, ele indica, eles vá e faz. E sempre na trajetória de Jesus aqui com os seres humanos, ele encarnado, ele sempre desafiou isso. Ele chega para aquela mulher pecadora e diz, ninguém te condenou, também eu não vou te condenar, mas não peques mais. Ou seja, vai lá mais. E faz o certo. Né? Então, de outra forma, ele cura uma outra pessoa e diz assim, olha, agora não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, essa questão do fazer, da prática, ela é necessária. Mas é essa dimensão que você está fazendo, que você está falando, trazendo para a gente hoje, que é muito importante, né? Pode continuar aí falando daquilo que Deus já colocou no teu coração. Mas é isso mesmo, de você concordando contigo de fazer, da prática do dia a dia. E isso, no reino e na nossa vida, tem que ser uma coisa natural, como Jesus apresenta. Porque, assim, entender o texto bíblico, eu até coloquei aqui que é uma frase de um pastor, não acontece quando eu entendo o texto.
porque o intérprete entendia tudo, mas acontece quando eu vivo e pratico aquele texto. Aí eu entendo, na verdade, Tu pode repetir novamente isso aí, por favor? o entendimento do texto bíblico não acontece quando eu entendo o texto bíblico, mas quando eu vivo e pratico aquilo que eu aprendi. Porque, assim, tem muita gente que entende demais, que faz uma liga da Bíblia, que estuda, mas aí na prática, na vivência, que é a palavra que eu tenho buscado na minha vida, vivência é diferente de conhecimento. Então, assim, eu posso conhecer e não posso viver. Então, a vivência do dia a dia, às vezes, quando é uma hora de eu oferecer um perdão, quando é uma hora de eu oferecer Exato. um recurso financeiro, quando é hora de eu ajudar o próximo. Agora, épocas de pandemia, vimos tantas campanhas, mas isso é para ser uma coisa normal, biblicamente falando. Não são coisas esporádicas. O social sempre esteve junto. Então, a gente vê, é para ser uma coisa normal do dia a dia, porque assim, é o que eu vivo. Eu entendo, naquela hora que eu preciso. Eita, o texto diz que eu devo perdoar, mas aí eu não perdoo. Então, assim, eu não entendi o texto bíblico. Mas Dá assim, pra gente. eu tocar nesse ponto mesmo, eu só vou calibrar aqui para tu continuar falando que a grande dificuldade do religioso é de praticar exatamente essas coisas. É de liberar o perdão, certo? A prática daquilo que não chama os holofotes, entendeu? É justamente a liberação do perdão, a luta contra o pecado, uma série de coisas que o religioso, quando a gente fala religioso, é justamente a pessoa que, hoje eu fiz novamente a mesma definição. Quem é um religioso? De uma maneira bem simples, ser um religioso raiz e carteirinha é a pessoa que vai e só conversa com Jesus na igreja e a ligação dele com Jesus é simplesmente por causa, muitas vezes, de alguma ligação que se tem com a igreja, mas não é fruto de uma amizade. Então, na hora do vamos ver, na hora de liberar perdão, como tu está falando, é muito mais fácil para alguém que tem uma amizade com Jesus perdoar, porque ele está muito mais apto a fazer morrer a natureza dele, como Paulo fala, né? Paulo diz assim, fazei morrer em vós a vossa natureza. O religioso, ele vai ter uma extrema dificuldade de fazer morrer a sua natureza, porque talvez ele já está naquele discurso, aí é com Jesus, não é mais comigo. Ou ele realmente é muito fariseu, que ele está apenas manipulando a fé para algum outro fim. Mas essa questão da prática, e eu vou pedir para você continuar nessa sequência aí mesmo, essa dificuldade que a gente tem de viver o reino, de praticar o reino, por causa dessa dificuldade que a gente tem de fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa, sabe? Isso aí é fundamental, meu irmão, fundamental. A gente precisa compreender isso para poder realmente viver aquilo que a gente chama de evangelho, né? E às vezes o religioso ele cria coisas para ele que às vezes a própria Bíblia nem apresenta, né? Ele Sim. coloca uns fardos assim, inventa umas práticas, uns negócios que Jesus Cristo eles, não é o muito fazer de vocês, né? Quando ele fala da oração lá do publicano lá dos religiosos, dos fariseus lá em público, gritando, ele faz aquele comparativo. Não muito você fazer que você vai ter o relacionamento de Deus. Exato. Entender que o amor de Deus, ele abrange, independente se eu faço demais ou se eu faço de menos, Deus, como foi falado ontem, né? Deus, ele nos ama da mesma forma, porque ele é amor, ele não faz acepção, ele não faz essa diferença de pessoas. Mas essa vivência do Evangelho é o que Jesus ensina, sobretudo nessa prática de ouvir, de sentar, sabe, Eric, com todo mundo. E os religiosos, ele tinha aquele grupo, digamos assim, seleto. Pensa só, na cabeça dos camaradas na época, vendo com quem Jesus andava, as escolhas de Jesus, né, se a gente pensasse no dia de hoje, os relacionamentos, quem Jesus deu oportunidade, que os religiosos não davam oportunidade, quem Jesus deu voz, como um dia desse eu falei sobre os leprosos, que Jesus passando numa cidade, ele parou e ouviu, então quem era que parava e ouvia? Às vezes, o que o religioso ele perde um pouco do sentido da vivência é que o evangelho ele não é vivido dentro da igreja. O evangelho, não só dentro da igreja, né, para depois alguém não dizer que eu estou falando nenhuma heresia, mas ele não é vivido
só dentro do campo, das quatro paredes da igreja, mas no dia a dia. Então, passar na rua, tanto na adoração ao Senhor, mas se eu passo na rua, se alguém precisa de um ouvido para falar as suas dores, se alguém precisa de um apoio, de um abraço, e às vezes o religioso ele não consegue ter esse olhar mais sensível que o reino traz, que o governo de Deus traz, que é a extensão, né, de Deus em nós para todos. Então, às vezes o religioso está focado naquela programação, no que tem que ser feito, às vezes da melhor forma, a intenção é boa, de fazer da forma correta, mas perde a sensibilidade do dia a dia. Tanto de glorificar a Deus pelo sol, pela chuva, tanto de agradecer, como também de ver alguém dizer, posso estender a mão e te ajudar, ou quem é o meu próximo, né? Seja o próximo de alguém nesses momentos que a gente está passando também de aperto e de algumas pessoas, quem tem sido aqueles que tenham contribuído? O Evangelho, ele chega a lugares que os religiosos não vão. Então, assim, Jesus começou a caminhada dele, e isso me deixa muito, assim, eu medito muito sobre isso. Jesus começou a caminhada dele em um lugar, né, onde os religiosos não iam muito, porque iam se contaminar. Então, o religioso ele tem muito disso, de ser seletivo, de escolher culto, de escolher programação, de escolher pessoas, de escolher... E Jesus vem e diz, não, o reino é de todos, o acesso é para todos, eu me relaciono com todos, e aí confronto o pecado, né? Mas eu amo o pecador, mas eu confronto o comportamento. E o religioso ele tem essa prática dele, de se santificar para ele mesmo. Eu entro no quarto, espero que vocês estejam entendendo, passo ali 2, 3 horas orando, mas esse momento meu no secreto, ele tem que responder no próximo. Se eu tiver meu momento no secreto, buscando ao Senhor, e na oportunidade que eu tiver de me relacionar com o outro, e não me relacionar, não me dedicar, então, assim, não faz muito sentido aquele tempo aquela santidade que eu tenho buscado para mim, mas essa santidade tem que ser revelada no outro. A evidência, eu sempre costumo dizer isso, a evidência do amor de Deus, ou de estar vivendo no reino, sob o governo de Deus, é quando eu me comporto diante do outro. Quando eu tenho a oportunidade de me relacionar com o outro. E aí eu faço morrer a minha natureza, né? Se eu era ignorante, eu tento ser mais calmo, se eu era... Enfim, se eu posso ajudar financeiramente, eu vou ajudar financeiramente e contribuir com a oração, mas ter esse... Jesus, ele quando vem, ele apresenta esse reino, esse comportamento diferente. Ele diz, se alguém quer andar uma milha com você, vai lá e ande 2. Já era um costume naquela época, os soldados pegar e fazer isso. Vai, anda 2 com ele. Se alguém te oferecer, se alguém bater de um lado, assim, ofereça outro. O comportamento, se você tem 2 túnicas, então assim, ofereça uma. Mude a sua forma de... Não é que Jesus tenha nada contra a riqueza, nem acho que vocês estão entendendo, mas é a forma que era governado ao mundo, né? Na época que ele esteve aqui encarnado, vivendo entre nós, era uma forma meio gananciosa, e é essa ganância que ele criticava. Esse governo, por isso que ele diz, o meu reino não é desse mundo, porque eu não vou governar como vocês. Eu não tenho interesse como vocês... Jesus se relaciona com as crianças. O que é que uma criança pode oferecer pra gente? Pronto, eu tenho uma filhinha, Olivia. O que é que a Olivia, assim, de interesse? E Jesus disse, não, deixa elas virem a mim, porque assim, Jesus ele não está procurando interesse, como na época os religiosos, os fariseus, eles procuravam esses interesses. Ele, não, vinde a minhas crianças, o reino é delas, porque assim, não tem interesse. A criança não poderia... O que é que a criança oferecer a Jesus? Nada, mas ele diz, vem cá, o reino das crianças. Porque não é pelo que vocês podem fazer, é pelo que eu vou fazer, né? Porque ele ainda não tinha se entregado na cruz, mas ele diz, o meu reino não é governado como vocês governam, como é o governo de hoje, com interesses, com troca de favores. Diz, não, eu não pelejo, o meu reino não é governado dessa forma. Meu reino é de misericórdia, de amor, de justiça, de liberdade, de confronto, de pecados, de comportamentos, mas é um reino que inclui, é um reino que é do Pai nosso, e na época, e hoje em dia também, é
um reino de interesses, muitas vezes, né? Você se relaciona com quem é conveniente, às vezes, para você. E o religioso, ele critica, às vezes, quando dentro da própria caminhada, nossa comunidade cristã, a gente vê que quando a gente tenta, às vezes, um relacionamento com pessoas que têm um pensamento diferente, que têm um comportamento diferente, às vezes a gente recebe algumas críticas dos religiosos, mas Jesus fazia, ele come com pecadores. Então imagina o cara dizer que é filho de Deus, daqui a pouco está sentado com uma mesa de pecadores, né? Eu quero que causava na cabeça, mas era Jesus dizendo, o meu reino é de acesso. E aí a gente vê isso na caminhada de Jesus, mas é um reino também que ele falou para todos, tanto da classe... Na época existia só classe alta e baixa, da classe média ali era muito dinheiro para uns e pouquíssimo para outros, mas Jesus ele se relacionou com todo mundo, ele foi comer na casa de Zaqueu, riquíssimo. E o episódio de Zaqueu é interessante, porque Jesus vê lá Zaqueu e diz, desce que eu vou jantar contigo hoje. E causa aquele alvoroço, só para entender que o reino é de acesso a todos, independente da condição social. E no meio da conversa com Zaqueu já sente algo ali diferente, e Zaqueu diz, eu vou aqui agora, vou restituir a quem eu fiz besteira, eu vou... E não precisou nem Jesus dizer, né? Vai agora e faz isso, como a gente está dizendo, vai e faz. Zaqueu meio que teve despertou assim, disse, não, eu preciso agora fazer diferente, porque esse homem é diferente. E o reino, o governo de Deus causa essas sensações na gente, de mudar a postura em determinadas situações. Amém. Eu resumo aqui, mas pode, porque eu sei que sempre quando a gente fala antes com as pessoas que vêm, eu peço, o pessoal que está aqui, agradecer mais uma vez, né? As pessoas que estão com a gente, aprendendo juntos. Eu sempre peço para a pessoa que vem preparar algo mesmo para que aqui a gente tenha um tempo de falar. Eu sei que Edson ainda tem algumas coisas para colocar. Mas o que fica até aqui, esse momento, dessa palavra, dentro da nossa temática, Edson, é que aquele que vive uma amizade com Jesus, ele se submete ao reino de uma maneira natural. Foi o que você falou aí. Então, de uma maneira natural. A fé, ela não pode ser algo chato. Viver o evangelho, meu irmão, e por isso que para muita gente ser crente é uma coisa chata. Por quê? Porque estão na dimensão da religiosidade, estão na dimensão, às vezes por inocência, né? Talvez, não sei, só Deus pode julgar, né? E aqui a gente está apenas buscando não julgar, mas viver o evangelho, se submeter a esse reino. Mas, às vezes, as pessoas estão vivendo de uma maneira muito religiosa, de forma inocente, porque não estão sendo instruídas a levar uma vida de relacionamento com Deus. Mas, assim, seguir Jesus no padrão da religiosidade vai ser uma coisa chata, meu irmão. Por quê? Porque a pessoa não vai querer fazer morrer o seu eu, ou porque a pessoa vai querer estar decretando uma vitória o tempo todo, entende? Ou porque vai querer a vingança, né? Às vezes a gente tem um evangelho muito, muito triunfalista, né? Na ideia de que quem está me humilhando, Deus vai humilhar. Então o religioso, às vezes, ele usa Deus como um objeto de magia, né? Ele quer manipular porque aí a grande diferença, né, do conceito de magia dos antigos, que é manipular o sobrenatural. Então hoje as pessoas meio religiosas estão meio assim, que querem manipular o sobrenatural de uma maneira assim, Deus tem que fazer, Deus tem que agir, e às vezes viver o reino é sofrer. O discípulo, eu queria que também pudesse falar um pouco disso, o discípulo, aquele que tem amizade com Jesus, ele consegue enxergar o amor de Deus, mesmo em situações que ele não compreende. Por que isso aconteceu? Porque aquele que vive sob o governo do reino de Deus, na amizade com Jesus, ele não está se aproximando de Jesus para conseguir as coisas, que foi uma coisa que você falou aí também. A gente pergunta-se, por exemplo, na crucificação de Jesus, onde estavam todas aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, entende, Edson? Onde é que estavam todas as pessoas que tiveram sua fome saciada ali na cruz com Jesus? Não estavam lá.
Os evangelhos vão dizer que estavam lá Maria, algumas mulheres e João, que era um discípulo amado, mas a multidão só crucificava Jesus com as palavras também. Então a gente vê que não é os milagres, mas é a amizade com Jesus de fato. Então, viver o reino, viver essa amizade com Jesus, às vezes é passar por sofrimento, não é isso? É passar por situações que a gente não compreende humanamente falando, mas que na experiência da amizade com Jesus tudo vai fazendo sentido, né? Então, puder falar um pouco sobre isso aí também. Não, é isso mesmo. E a amizade, é interessante que você só é amigo de quem você tem relação, com quem você conversa, né? Não tem como ser amigo com quem você não troca uma ideia, com quem você não tem intimidade. E Jesus, ele vai dizer, eu já não chamo vocês mais de servos, né? Repete aí novamente, porque Mas travou aqui. Não sei se travou pro pessoal. não tem como você ser amigo de quem você não tem relacionamento. É impossível desenvolver uma amizade com quem você não conversa todo dia, com quem você não conta seus pesares. Então, e Jesus, ele diz, eu já não chamo vocês mais de servos, né? Mas já tenho vocês como amigos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. E Jesus, ele contava a vida dele, tudo que ele, aos discípulos. Vocês são meus amigos, vocês sabem o que vai acontecer. Vocês sabem o que vai acontecer amanhã. Deixa eu só falar uma coisa aqui pro pessoal. O pessoal que está aí com a gente, que está mandando seus versículos, seus comentários, eu queria dizer que vocês nos abençoam com essas palavras, certo? Então continuem mandando aí. Eu estou vendo que o pessoal está mandando texto. Acho que a conexão de Edson ficou um pouco ruim agora. Daqui a pouco ele volta. Então vocês que estão aí mandando os textos, continuem mandando. A gente está lendo tudo aqui, mas se a gente for falar e comentar aqui na live, né? Aí a gente faz uma live de uma madrugada inteira. Mas eu queria estimular vocês a estarem comentando também, porque nós estamos aqui para ser abençoados também com a percepção de vocês aí, os textos bíblicos. Eu estou vendo que o pessoal está participando, então eu estou lendo tudo. Erison sempre lê também. O pastor Paulo ontem também estava lendo, e continuem nos abençoando também. Pronto, Erison, pode continuar no que você estava falando. É isso, sobre esse relacionamento. E se relacionar se torna uma coisa tão natural, como tu falaste, que tem aquele texto que você fizer com sua mão esquerda fizer, que a direita não saiba, né? A gente falando da história do nosso relacionamento, porque é uma coisa natural. Uma coisa a vivência do evangelho, como tu colocou, tem que ser natural, tem que fazer parte, não tem que ser algo extraordinário. Então, como é que eu faço uma coisa com a esquerda que a direita não perceba? Eu comparo isso a você estar dirigindo o carro, quem dirige passa a marcha. Você está ali dirigindo, daqui a pouco sua mão direita vai, passa a marcha e vai embora, porque aquilo é um processo natural. Quando Jesus traz isso para a gente, é a vivência. Então, muitas pessoas acham fazer alguma coisa para o evangelho como se fosse o auge, assim, preciso fazer, vamos fazer uma ação, mas essas ações, esses comportamentos, tem que ser uma coisa natural, como tu colocou, irmão. Tem que ser uma coisa que faz parte da sua essência. Então, eu faço com a esquerda, a direita não vai ver porque é natural da minha vida. Eu estou aqui dirigindo, passo marcha e a minha cabeça já conduz. Deixa eu dar uma dica agora para todos nós, prática. Se você, meu irmão, está aqui nessa live, isso é para mim, isso é para ela, isso é para você. Se você está tendo essa dificuldade de viver o evangelho, não no sentido das lutas, porque lutas a gente vai passar, mas no sentido do sentir, sabe? Se você está achando chato ser um cristão, então você começa a identificar que alguma coisa de errado está com você. Eu quero te dar um conselho, meu irmão. Apenas ora. Apenas diz assim para Deus: Deus, eu quero viver o evangelho, mas está sendo chato. O que é ser um cristão? Me ensina. Porque, olha, ser cristão, ser amigo de Jesus é algo maravilhoso. Os crentes, meu irmão, tem que ser o povo mais feliz da terra, sim. Não, a gente glorifica a Deus quando a gente consegue um trabalho, um namorado, quando cai um dinheiro na conta bancária, assim é fácil. Assim até o ateu que não tem uma experiência com o transcendente, ele vai também se alegrar. Ou até o bandido, né? O cara que ganha em cima de pessoas, também vai se alegrar. Se a nossa alegria for na mesma perspectiva
da alegria do mundo, então a gente precisa entender que a gente ainda precisa conhecer um pouco mais sobre Jesus, sobre o reino. Então eu quero desafiar você, primeiro, a não ficar em crise, a não dizer assim, meu Deus, eu vou para o inferno. Não, não. Eu quero tranquilizar seu coração nessa noite. A palavra hoje é para você entender e ser desafiado a viver o reino e dizer assim, eu não estou vivendo ainda. Poxa, eu estou há 10 anos na igreja e não entendi ainda o que é ser cristão. Agora que eu estou compreendendo, perdi 10 anos da minha vida. Não, você não perdeu nada. Não, Porque Deus ele sempre esteve trabalhando. Então, o nosso desafio aqui é que você reconheça isso, que eu reconheço, que nós possamos entender que todo dia é possível recomeçar essa experiência com Jesus, com o Evangelho, de amizade com Jesus. Porque tem muitas pessoas frustradas com a igreja, frustradas com religião, frustradas com pastores, porque de fato precisam entender que viver a experiência com Jesus de amizade, se submeter ao governo do reino de Deus, como o Erison falou aí desde o início, pegando o gancho da oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Quando a gente se submete a isso, nós conseguimos superar essas dificuldades, entende, Edson? Que a religiosidade uhum. automaticamente vai proporcionar para a gente coisas negativas, coisas chatas, mas se está sendo chato para você ser um cristão, e se você reconhece isso, então não se desespera, apenas ora, pede a instrução de Jesus, entende o Evangelho, porque ser cristão é algo fantástico, porque é relacionamento com Jesus. Mas nem sempre as coisas saem como a gente quer. Não é isso, Edson? Vai lá. Nem sempre, nem Dizer às sempre. pessoas, né? Tem algumas pessoas entrando agora, Edson. Então, gente, ó, tô lendo aqui os comentários, tô ouvindo o Edson. A gente só não vai comentar, porque senão a gente passa a madrugada inteira, mas continue nos abençoando aí, enviando aquilo que vocês estão recebendo de Deus aí também, tá bom? Vai lá, Edson. Mas é isso, é viver sob esse governo de Deus, viver debaixo do reino e viver debaixo desse reino nos leva a alguns comportamentos, né? Como eu devo me comportar, como eu devo agir, a quem eu devo acessar. E o reino de Deus, como a gente falou aqui, é para todos. Então, quem é o meu próximo? Não é eu perguntar quem é o meu próximo, mas é que eu seja o próximo de alguém. Não é ficar, não, quem é o meu próximo? Como fez o escriba? Não, eu sou o próximo. Independente de quem quer que seja, eu vou ser o próximo, eu vou me submeter para que outros possam viver, é necessário que alguém pague um preço. Para que a gente pudesse estar conversando aqui agora, com vocês aí junto conosco, alguém lá atrás é, é, pagou um preço, viveu sob o governo, viveu o reino, para que hoje a gente tivesse a liberdade aqui de conversar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus sobre a nossa vida. E não Amém. é sobre o que Exatamente. nós podemos fazer, né? Não é sobre o que a gente pode acrescentar, mas é sobre o que Deus pode fazer através de nós. É sobre o que Cristo pode fazer através das nossas vidas. E tem um texto interessante de Isaías, quando ele fala também de algum comportamento que queria trazer para vocês sobre o jejum, sobre a postura, né? E algumas pessoas se sacrificavam, faziam tanta coisa, aquilo que a gente estava falando agora. O meu secreto é preciso atingir o próximo. Ô, A minha Edson, fé em Deus, pode ó, falar. eu vou encerrar aqui para retomar, falta 10 segundos. Aí a gente vai retomar aqui a live, tá, pessoal? Aí a gente vai retomar com o Edson fazendo a leitura do texto e a gente vai caminhando para o encerramento. Então, fica. Deixa a Edson entrar aí, pessoal. Agradecer mais uma vez a vocês que estão com a gente aqui nesse momento, para a gente aprender junto da palavra de Deus.
deixa entrar mais algumas pessoas aí, né, que estavam conectadas. A gente queria agradecer e lembrando que Erison trouxe essa temática para a gente, antes de ler o texto bíblico aí, o direcionamento que Deus deu para Erison foi justamente da vivência. O discípulo, aquele que tem amizade com Jesus, ele tem a vivência da prática do Evangelho. Não é que a pessoa sempre vai acertar, não, certo, pessoal? Ninguém é perfeito, né? Não é que a pessoa vai viver sempre acertando, não. Mas a temática que Erison trouxe, aquilo que Deus colocou no coração dele foi a vivência, de dizer assim, olha, o amigo de Jesus, ele vive o Evangelho. O amigo de Jesus, e isso tem que ser de uma maneira muito natural, gente. Ser cristão não pode ser uma coisa chata. Se está sendo chato, claro, tem o lado de você negar a si mesmo, não é uma coisa boa. Negar a si mesmo não é legal, porque a gente tem que matar, crucificar o seu próprio eu não é uma coisa legal, é uma coisa ruim, chata para a nossa carne. E a gente tem que entender que a carne não é algo que vai se converter, né? Na verdade, o apóstolo Paulo ele vai deixar muito bem claro isso quando ele diz que a carne se inclina para as coisas da carne. Então, o que a gente está falando aqui é que é preciso viver o Evangelho, sim, mas que viver o Evangelho precisa ser algo motivado por aquilo que Deus já colocou no nosso coração, pela graça de Deus que nos salvou, mas é preciso que seja algo natural, é preciso que seja algo que nós façamos não por motivação humana, mas por motivação divina. Viver o Evangelho tem que ser algo natural, repito, que parte de um relacionamento com Jesus. E quando a gente fala de relacionamento com Jesus, é o que a gente vive fora das quatro paredes. Então a gente está falando sobre isso, o Erison trouxe esse direcionamento da vivência, e aí ele ficou num texto bíblico aqui para ler para a gente, e já chegamos aí, algumas pessoas já entraram, acho que o pessoal foi tomar uma aguinha, está voltando, está chegando, eu vou chamar a Erison aqui, para ele poder ler o texto bíblico, e agradecer mais uma vez a vocês que estão aqui com a gente, os guerreiros de hoje, né? Espero que Deus esteja falando. Continuem mandando aí os textos, aquilo que Deus tem falado a vocês aí, que nós estamos lendo aqui também, tá bom, pessoal? Então, vou chamar Erison. A conexão de Erison está um pouco ruim. Ele caiu novamente aqui, mas vai estar voltando. Ele vai ler um texto bíblico em Isaías. Esse texto de Isaías, ele compartilhou comigo hoje. É algo assim que é fantástico do ponto de vista prático que tem que ser o Evangelho. O Evangelho precisa ser prático, mas não um prático motivado pela religiosidade, mas um prático motivado pelo amor de Deus que já foi derramado no nosso coração. Então, eu perdoo, não é porque eu quero perdoar. Eu perdoo porque perdoar vai fazer bem para mim e vai fazer um bem para o próximo, mesmo que ele não reconheça isso. E aí alguém pergunta, por que se fala tanto de perdão? Porque é uma das coisas mais difíceis de fazer. E ser confrontado por pessoas, ser marginalizado, ser criticado, são coisas comuns e que mexem com o nosso ego. Teve alguém que comentou, eu não lembro quem foi agora, ainda há pouco fez um comentário, que dizia que justamente a tristeza, ela é motivada, e a falta de motivação, elas indicam que a pessoa está sendo um ególatra. Alguém colocou aqui no comentário. A egolatria, idolatrar o seu próprio eu. Aí você nunca pode ser ferido, você nunca pode ser confrontado. Então, o religioso ele tem dificuldade com isso. O discípulo de Cristo ele consegue entender melhor quando ele está sendo tratado. Agora, obviamente, né, a gente erra para aprender também. Então, ninguém é perfeito. Mas o Evangelho é essa caminhada com Cristo que ele nos ajuda. Nada nós fazemos por nós, né? Deixa eu ver aqui se Erison já entrou. Acho que ele está com problema na internet. Já está aqui, vamos lá. Vamos ver se agora ele consegue entrar. Para ele ler o texto bíblico, que é um texto bíblico muito, muito prático para a gente. Vamos lá, Erison. Pode ler o texto bíblico aí de Isaías, não é isso? Vamos lá. Isso, Isaías 58. É sobre um comportamento também. Lá atrás, tanto no Velho como no Novo Testamento, é sempre vai e faz. Sempre muda a sua postura. Exato. Então, tem Isaías, lá no qual capítulo? 58, vamos ler rapidinho, a partir do versículo 5, Ok. para não ficar comprido.
Pode ler. Depois vocês leem para trás o texto todo. Seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, se incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si panos de saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum e dia aceitável do Senhor? Vale aqui só deixar uma deixa que foi um modelo de jejum criado, que até o próprio Deus, né? Ele dá algumas referências. Depois vocês leem todo o texto. Mas aí o versículo 6 vai dizer: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, que deixes livre o oprimido, porque, vamos terminar o texto, e despedaças o jugo, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Não é esse tipo de jejum, quando o texto bíblico Isaías vai dizer, porque as pessoas faziam o jejum conforme a orientação de Deus, mas aí a prática era uma outra prática. Então, deixa eu dizer, para que eu vou... Só para completar, fazer esse gancho, esse texto foi muito interessante, porque a gente sempre procura aliar, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. O Novo. E aí, exatamente, e aí você vê justamente... Parece as palavras de Jesus lá, né? Parece as palavras finais de Jesus. Exato. Então, assim, parece não existe... já é a ponta. Não existem dois deuses na Bíblia, certo, pessoal? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Interessante que, só para Edson complementar o que ele está falando, porque hoje eu estou na condução dele aqui mesmo. Olha só, quando Jesus, ele na vivência dele aqui encarnado com os seres humanos e podendo revelar Deus, ele sempre procurou identificar, deixar claro, né, que o Evangelho é algo que acontece dentro do homem. E que não é o que aparenta, mas é o que é na sua essência. Então Jesus vai falar muito sobre isso, sobre o que está dentro do coração do homem. Né? De maneira que, por exemplo, na época da lei, a pessoa só era considerada adúltera se fosse pego no ato de adultério, entende? E aí Jesus está falando para os escribas, né, para os fariseus, dizendo assim, olha, se hoje você tiver um pensamento impuro em relação a uma mulher, cobiçar aquilo que não é seu, você já cometeu o adultério. Então, por que eu acho que existe um link muito forte entre esse texto de Isaías que Edson acabou de ler com o Evangelho de Jesus? Porque parece que a gente está lendo Jesus aqui. Sério mesmo. Se você nunca leu essa passagem bíblica, lê aí na tua Bíblia. Porque Jesus ele está falando justamente, o texto está falando aqui justamente o que Jesus falou para os seus contemporâneos da época, e isso era justamente difícil de fazer, porque isso significa matar o seu eu. Lê novamente aí, Edson, vamos meditar na palavra. Veja aí agora que cada coisa que Deus está falando lá para Isaías significa matar o seu eu, morrer o seu eu. Ninguém queria dividir, ninguém queria libertar e tratar bem os escravos. Você vai ver que cada uma dessas ações significa relacionamento com Deus, porque o religioso vai detestar fazer isso aqui. E é um link, assim, perfeito, meu irmão. Aí eu vou pedir para tu ler novamente esse pedacinho e depois continuar aí no teu raciocínio, para que a gente possa ir entendendo bem, né, o que Deus está falando para nós hoje. Foi Isaías 58, né? 58, eu já estou lendo a partir do 5, mas depois você lê todo o texto, porque dá para entender, só para ser mais rápido. Seria este o jejum que eu escolhi? E aí ele cita este jejum nos outros versículos, né, atrás. Que o homem de aflige a sua alma, incline sua cabeça com o junco e estenda debaixo desse pano de sacos de cinza, chamaria isto de jejum aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace o todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, pão nosso, como a gente leu, né? E recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá-se a luz, e aí ele vai complementar o texto, e vai dizer que Deus ele vai estar na retaguarda de quem fizer esse comportamento. Porque, como você colocou, na época as pessoas faziam um jejum para dizer, vou agora fazer um jejum aqui, eu vou me comportar desse jeito para ser aceito, mas aí eu estava afligindo, eu tinha escravo, que eu fazia um monte de coisa, eu oprimia, eu cobrava, vivia de maneira a usurpar dos outros, e aí um dia
Em um momento eu fazia um tipo e me sacrificava e ficava no pano. E aí e faz esse link com o que Jesus diz, né? São esses, quando ele diz lá no texto que a gente leu, nunca vos conheci, porque a gente fez algumas coisas para alguns tipos de pessoas, né? E deixou de fazer para outros. Aquele cita o nu, o pobre, o oprimido, e diz, então vocês fizeram isso, mas para quem? Para quem vocês escolheram fazer se a minha mensagem é acessível para todos, né? E aí eu queria fazer esse link justamente com o que a gente falou de Jesus, nas palavras de Jesus, para entender que o evangelho, a vivência do evangelho, ela é dada no comportamento, no dia a dia, né? O meu dia a dia, ele evidencia, lógico, vou errar, vou pecar. Enquanto a gente vai nessa matéria, a gente vai falhar, e muito, porque ainda temos a natureza de Adão, a natureza pecaminosa, que ainda nos sobrevém em alguns momentos, muitas vezes, mas essa vivência, essa busca de entender que eu preciso parecer com Jesus Cristo, e se parecer com Jesus Cristo, muitas vezes, não é a gente estar no palco, pronto, eu sou líder de louvor, não é quando eu estou tocando lá no contrabaixo, quando eu estou cantando, quando está no culto de domingo, está aquela igreja toda, ali às vezes é onde eu menos me pareço com Cristo. E mais me pareço com qualquer outra coisa, mas é no dia a dia, na conversa com alguém, no partir do pão, na oração, e dobrar o meu joelho e orar por uma pessoa, né, que eu nem conheço, pedir que Deus abençoe. Isso é viver o Evangelho para que outras pessoas possam viver. Não sei se a gente pode ir fechando, não sei como é que está pensando aí, e dizer para vocês que esse Evangelho é acesso para todo mundo, pobre, rico, enfim, a mesa é composta por todos. Quando Jesus chamou a todos. E essa paternidade, tem um texto que tem falado muito forte no meu coração, que é que o Pai ele nos adotou, né? Somos adotados, né? Exato. E essa adoção é estendida até você, de viver esse relacionamento com o Pai, de desenvolver esse relacionamento com o Pai. Eu agora, como pai, fico vendo um pouco como é o cuidado de Deus por nós, entendo um pouco, né? Quando a Olivia acaba dormindo no meu colo assim, às vezes eu estou mal imaginando Deus cuidando de mim. A Olivia, quando dorme, a gente começa a fazer as coisas aqui em casa, a gente já prepara as coisas de amanhã, já ajeita, assim, a gente começa a trabalhar por Olivia enquanto ela está dormindo. Então eu fico sempre pensando, eu vou dormir e o Senhor vai continuar trabalhando em meu favor, ao seu favor, porque Ele nos adotou, Ele nos chamou para sermos filhos, né? De servos ou de escravos, que andávamos desgarrados. Ele apresenta um reino. E esse reino é o governo. Ele é o nosso Pai e a gente vive conforme o governo dele. Não sei se é isso, Eric. Se tem mais alguma coisa que tu quer puxar, não sei como é que tá o pessoal também aí. Vejo alguém entrando, outros entrando às vezes. Mas é isso aí. Ontem eu fiz a pergunta para o pastor Paulo assim: Pastor Paulo, já falou tudo que você tinha para falar? E aí ele deu uma olhadinha lá, porque eu sei que Deus colocou coisas no coração de vocês para compartilhar com a gente, né? Também agradecer aí a todos os amigos de Edson que estão aí entrando, os irmãos que estão entrando aqui também, nossos amigos, certo? Agradecer vocês que estão até agora. O nosso desejo aqui é que nós possamos criar um ambiente para onde Cristo seja exaltado dentro da perspectiva do Evangelho, que não é uma perspectiva que afasta a pessoa da igreja, porque a igreja é aquilo que Jesus ama. A Bíblia fala que Jesus amou a igreja e se entregou por ela. E a Bíblia até desafia que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou e se entregou pela igreja. Então, a perspectiva nossa aqui não é falar, os religiosos estão tudo dentro da igreja e os amigos de Jesus estão tudo fora. Não é isso, né? Que até Edson já comentou também, muito pelo contrário. Mas é que, de fato, na igreja a gente se parece muito menos com Jesus, porque devemos nos parecer mais com Jesus fora da igreja. É uma expressão antiga que tem, Edson, que eu também já falei muito na igreja, que a gente diz assim, o sal dentro do saleiro, ele não faz diferença, ele é sal. Ele não causa diferença, né? E Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Então a gente realmente precisa desse secreto com Deus, com Jesus, porque na igreja, nas quatro paredes, né, como a gente fala, no momento do culto congregacional,
nós somos todos muito bonitinhos e parecidos com aquilo que a gente chama do religioso, de carteirinha, mas é fora, né? É fora das quatro paredes que devemos realmente influenciar de maneira poderosa. Quero dizer para você que está chegando agora também, que não importa quem você vai influenciar. Como o Edson acabou de falar aqui, o reino dos céus ele é acessível para todos. Quer ver uma coisa, Edson? Chegou na igreja o cara que tem muito dinheiro, o empresário da cidade, causa um espanto. Nossa, fulano de tal, o dono da loja tal, tá ali no banco ouvindo a palavra. Mas chegou na igreja o fofoqueiro, o seu vizinho fofoqueiro chegou na igreja. Talvez você nem se... Né? Então não causa aquele espanto. Então, que tipo de religiosidade é essa que a gente às vezes vive, que nós mesmos fazemos acepção de pessoas? Então, o nosso desafio aqui, gente, é ser abençoados por vocês aí. A gente está vendo nos comentários aquilo que vocês têm colocado. E o nosso objetivo aqui também é deixar algo de Deus para vocês. Então, o desafio é você não se angustiar de maneira a dizer, ah, meu Deus, eu sou um religioso, não tem mais jeito para mim. Não. Talvez Deus te convidou a viver esse tempo aqui com a gente para você entender, junto com a gente, que sempre é possível recomeçar. Talvez eu fui um religioso pela minha vida inteira. Talvez você está percebendo, nossa, eu fui um religioso pela minha vida inteira. E o que é que eu preciso fazer para mudar? E é isso que a gente está conversando aqui. Que a nossa prática ela seja motivada por um relacionamento com Jesus. E aí, como Jesus não fazia acepção de pessoas, nós também não podemos fazer acepção de pessoas. Se você tem dificuldade de perdoar alguém, pede a Jesus ajuda para perdoar. Eu duvido que em algum determinado da sua vida Jesus não te ajude a perdoar alguém. Interessante que a gente às vezes, porque o discípulo ele é fascinado pelo seu mestre, né? O discípulo, quem ama Jesus, é fascinado por ele, quer se parecer com ele, como que Jesus está lá na cruz sendo crucificado, as duas mãos, seus pés, e ele está dizendo, Pai, perdoa, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Daí a gente vê Estevão, que está sendo apedrejado e recebendo pedradas, Estevão está dizendo, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então, como que você e eu queremos nos parecer com Jesus e não conseguimos perdoar pessoas, não conseguimos fazer... O segredo que eu digo, para tu pegar o gancho aí, o segredo não é um segredo, é a prática, é o que a Bíblia fala, é nós irmos a Deus em oração sincera, genuína. Ninguém que vai até Deus volta de forma vazia, Edson. Então a gente tem que ir até Deus com a mesma maneira que a gente vai para pedir uma bênção de uma cura, uma bênção de qualquer coisa. A gente tem que ir a Deus também para dizer assim, Senhor, eu quero me parecer com o cidadão do reino. E essa é a nossa luta, né? Então que você que está aí assistindo essa live, que Deus possa despertar no teu coração essa vontade, para que você não pare no meio do caminho, meu irmão. Não pare no meio do caminho. Deus tem coisas maravilhosas fazendo na tua vida. Completa aí, Edson. Vai lá. Não, é isso mesmo. Só pegar esse gancho que tu falou, a história da acepção de pessoas, é um comportamento que a gente tem hoje, mas já era da igreja lá atrás, né? Se você for ler Tiago, capítulo 2, já era o início da igreja ali, quando Tiago vai organizando, os costumes já vinham, e aí entrava a pessoa, no versículo 2 aqui, 3, vai para frente, se entrasse alguém no grupo, na comunidade religiosa, com anéis de ouro, com vestimentas melhores, a própria comunidade lá já separava um lugar para essa pessoa, em detrimento a outras pessoas. Então, desde na organização da igreja, Tiago já encontrava essas dificuldades, já dizia, não é dessa forma que Jesus ele tratou, ele conversou. Então, vocês estão fazendo acepções, então está chegando alguém aqui, vocês vão dar um lugar, vocês vão dar uma importância. Não é esse o evangelho do reino, como você colocou, o evangelho do reino é um evangelho de acesso. Então, fazer essas acepções porque alguém tem uma condição melhor, mas a gente faz isso naturalmente porque o mundo, o sistema empurra para isso. Você é o que você tem essa máxima, né? Você é o que você tem. No evangelho não é. Eu queria deixar uma coisa para vocês aqui, é que a gente precisa viver aqui com a perspectiva do reino. A lente dos nossos óculos, ela tem que ser de um reino que não é aqui, é o governo. Então, como é que Deus olha? Então, o reino de Deus ele é de ponta cabeça. Quem tem menos tem mais, o fraco é forte, o pequeno é grande. Então, o reino ele é de ponta cabeça, porque a gente não enxerga com essa ótica. Então, o pobre ele é rico, o miserável ele encontra salvação,
o sujo ele fica limpo. Então o reino de Deus ele é invertido. Jesus ele apresenta um reino invertido, onde as pessoas que não tinham oportunidade começam a ter oportunidade. Aí lá em Tiago eles encontraram só. Os ricos entravam na comunidade, e não, bota ele ali, bota ele aqui, ele tem um anel de ouro, e aí faziam detrimento do pobre, então tira você para ali. E essa vivência do reino é a gente entender que o governo de Deus ele prioriza aqueles que não têm prioridade. Ele evidencia aqueles que não eram evidenciados. E todos, mas a gente só enxerga isso quando a gente olha a ótica, quando a gente entende que a gente não é daqui, que a gente vive sob um outro governo, quando os nossos óculos estão relacionados com a ótica do reino, a hermenêutica do reino, do céu, né? Eu olho como é que Deus olha, como é que Deus enxerga o pobre. É totalmente diferente como é que o rico enxerga o pobre. A gente vê isso nas parábolas lá, do rico e Lázaro. Não é sobre riqueza, não é sobre o dinheiro, é sobre o comportamento. Não é sobre o dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, é sobre o comportamento, sobre o jugo que você coloca sobre os outros. E Deus, ele é porta-cabeça. Então, o menos é mais, o fraco é forte, o pequeno é grande, quem perde é quem ganha. Então, se você pensar nisso, você fica, nossa senhora, dá um você diz assim, eu não estou vivendo o reino ainda. O que eu estou vivendo então? Né? Então, essa é a grande perspectiva, né? Quem tem amizade com Jesus entende isso, vive o reino dessa maneira. Quem é apenas o religioso vai encontrar essa dificuldade. Então, você que é cristão, que está vendo essa live, o seu desafio, meu irmão, é evidenciar esse reino. Eu falei isso na live passada, vou falar hoje novamente. Tem muita gente que pode ser conquistada para Cristo com essa palavra, com esse discurso, com isso que a gente está falando aqui, com isso que vocês estão comentando aqui para a gente, certo? É mostrar para as pessoas que igreja não é as quatro paredes ali onde a gente se reúne para congregar, para louvar juntos, para adorar juntos, para orar juntos, mas igreja é viver esse reino no dia a dia. Então, eu falei no início da live, tem pessoas que chegaram aqui agora, vou falar novamente, para você também ser abençoado com essa palavra. Nós somos chamados a influenciar pessoas. Agora, para Deus não importa se você vai influenciar 300 mil pessoas ou se você vai influenciar apenas uma pessoa. Seja ela seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, sua mãe, seu colega, o padeiro, o rapaz que entrega pamonha. Você imagina o rapaz que entrega pamonha, vem entregar pamonha para você e ele está de moto. Aí você diz assim, meu irmão, eu não sei de que religião você é, também não me interessa, mas eu só quero orar pela tua vida para Deus te conduzir na viagem de maneira muito tranquila. Então veja que maneira simples, simples assim, né? Na nossa maneira de pensar, né? De abençoar alguém. Quantas coisas a gente perde de fazer, são pequenas coisas, pequenos detalhes, mas as pessoas querem título, as pessoas querem posição, as pessoas querem microfone, e muita gente frustrada com a igreja, com pastores, com outras pessoas, podem ser reconquistadas para Cristo quando perceber que de fato tem se levantado nessa geração pessoas querendo de fato viver o reino de Deus. Eu acho que esse é o tempo da gente levar essa mensagem, ó. Nós no nosso círculo de amigos, vocês que estão aqui nessa live, assistindo, participando, sendo tocados por Deus. Então amanhã, faz um propósito, meu irmão. Amanhã influencia alguém de maneira positiva. Não diga assim, às vezes até em rede social. Quantas vezes na rede social a gente posta tudo na vida, menos aquilo que de repente vai... eu vou postar um versículo. Gente, não é o que você faz, é o que Jesus faz. Okay. Certo? Não é eu já ouvi alguém me dizer assim... pode fazer, né? Exato. Eu vi alguém dizer assim, pastor, mas eu não sou um pastor, eu não tenho entendimento. Você pode e deve ser usado por Deus para influenciar alguém. Isso independe da sua capacidade de escrever algo bonitinho. É a sua experiência com Jesus, né? É quem Jesus é para a tua vida. Se Jesus é especial, então você vai conseguir passar o quanto ele é especial para outras pessoas, com certeza. Quanto ele é real. Exatamente isso. Quanto ele é real na sua vida, você vai... as pessoas vão ver a realidade de Jesus através da sua vivência. É uma vivência. Então,
O reino é vivência, é vivenciar o reino. Isso que a gente tem falado. Através das nossas, do nosso dia a dia, dentro e fora, com quem a gente se relaciona, entendendo que o reino de Deus ele tem valores invertidos. Jesus ele disse: meu reino não é desse mundo, eu não governo como vocês governam. Vocês têm interesses, eu não tenho interesse. Vocês barganham, eu não barganho. É diferente. O tratamento, eu oportunizo todo mundo. Então, para vocês só tem valor quem tem. Para mim, independente. Quem tem ou quem não tem, eu amo. Esse reino de ponta cabeça. Eu queria só trazer uma coisa para a gente, o que tu colocou. Todos que viverem com Cristo sofrerão perseguições. Para fechar, no sentido da gente entender até uma palavra para quem é igreja, porque a gente às vezes é chato. Bem chato mesmo, por qualquer coisa. E ele diz que entender esse tipo de perseguição que Tiago também fala, que sejam alegres quando forem perseguidos, mas é perseguidos por uma vivência do reino. Então, por que os cristãos eram perseguidos naquela época? Porque é exatamente isso. Lá fora, as pessoas não tinham oportunidade. Então, na comunidade, quando começou a se formar o cristianismo ali, as pessoas tinham oportunidade. As pessoas que... Então, eles eram perseguidos porque... Não sei se está dando para vocês entenderem, mas era pela vivência da fé. Então, se eu vivo a minha fé e isso me gera uma perseguição, opa, beleza. Mas se eu sou chato pra caramba, se eu crio a minha... Como a gente tem os cristãos perseguidos hoje, lá que é pela vivência da fé, eles são... Pela vivência do reino, viver sobre o governo de Deus, eles são perseguidos. A gente entender essa perseguição na nossa vida... eu sou perseguido, estou sendo perseguido no meu trabalho por conta disso. Mas às vezes você está sendo perseguido pelo seu trabalho porque você é um funcionário, às vezes ruim, porque você é, sei lá o quê. Tantos outros exemplos, mas não é pela vivência do reino, pelo seu comportamento, por você evidenciar a sua fé. E aí quando o Tiago diz, vocês ficam alegres quando vocês forem perseguidos, mas que tipo de perseguição? Quando eu evidencio minha fé. Quando uma pessoa quer ficar intrigada comigo e eu vou lá e tento fazer contato com aquela pessoa, ou quando tem alguém que é excluído lá no meu grupo de trabalho, ninguém dá atenção, e eu vou lá e converso com essa pessoa, e aquele grupo todinho começa a me excluir, ou me perseguir, porque é o meu comportamento, através da minha fé, a vivência do reino, do evangelho, que me faz ser perseguido, e não porque porque eu sou, enfim, tantos outros exemplos, que a gente às vezes tem isso, né? É uma perseguição, irmão, estou sendo assim, mas é porque você está vivendo o evangelho, ou porque você está tendo mal comportado, porque você é uma pessoa ruim, ou porque, sei lá, todos nós somos ruins. É o seu comportamento. Acho que deu para entender, né? Acho que a perseguição ela tem que ser celebrada quando quando essa perseguição é evidenciada pelo reino. Tem uma pergunta pela que prática da fé, né? Tem uma pergunta que a gente vê aí em algumas artes cristãs, nas redes sociais, que é a pergunta seguinte: se você fosse condenado por ser um cristão, acharia um motivo em você de ser condenado por ser um cristão? Entende? Ou seja, a tua vivência identifica que você é um cristão, não é isso? Então, às vezes, você viver o cristianismo, automaticamente vai vir as perseguições, que é como o Tiago falou, que você disse aí. Todos quanto querem viver piamente com Cristo sofrerão perseguições. Então, nós temos que buscar isso, né? Se parecer com Jesus e não se parecer com o modelo que tem hoje de ser cristão, de ser religioso, né? Que às vezes é baseado só no ativismo e outras vezes é baseado na falta do ativismo, porque diz assim, eu não preciso, Jesus já me salvou. E ontem, volto a dizer novamente, a ênfase de ontem, o pastor Paulo que estava aqui conversando com a gente, foi essa de que nós precisamos fazer. Jesus não condenou o fazer, mas o que estava no coração. Não é isso? A intenção do coração, o que motiva aquilo que a gente faz. E hoje aí você já traz a questão da vivência. Então a gente precisa viver esse evangelho, mas de uma maneira natural, não de uma maneira forçada. E isso é fruto realmente de você compreender quem é o seu próximo e compreender quem é Jesus, né? Amém, meu irmão? É isso. Amém. Amém, né? Tem mais alguma coisa a colocar? Eu creio que a gente já está aqui quase... Pode concluir aí suas últimas palavras aí, agradecendo o pessoal.
Agradecer a todo mundo que apareceu por aí, de uma forma ou de outra, ouviu, tirou esse tempo de qualidade para ouvir, um tempo que a gente dedicou para conversar sobre Deus e dizer que o Pai é nosso, o pão é nosso, o reino de Deus é o governo de Deus. Amém. Viva sob o Amém. governo de Deus, sobre a vontade de Deus, e desde já a gente começa a desfrutar desse reino, É. dessa graça. Ó, a Jussi Cláudio tá pedindo para louvar aí um hino. E agora? Diz assim, ó, convidar o líder do Ministério Louvor para a live, tem que sair louvor. Mas como é que a gente faz aí? Vai na capela mesmo, um É, refrão de algum louvor aí que Deus coloca no teu coração para a gente louvar. Agradecer a todo mundo que tá. Vocês fizeram uns comentários, pessoal, a gente leu aqui. Nós somos abençoados por aquilo que vocês colocam aí. verdade. E amanhã a gente vai estar aqui com um seminarista que já vai ser consagrado a pastor. Ele é pastor auxiliar na Igreja Batista da Capunga, Recife. E a gente vai estar aqui com ele amanhã, se Deus quiser. Convidar novamente vocês para estarem juntos. Mas agora, Ellison, não tem para onde fugir. Todo mundo está pedindo louvor aqui embaixo. Não sei se tu está vendo aí. Então, Tô vendo. Rapaz, antes do louvor, tô tão se tu empolgado com o álcool em gel. tiveres um Com playback álcool. daqueles aí, quiser colocar no celular o playback, no celular de Vanessa, não sei se tem como, ou se não, vai na capela aí no corinho. Mas não podemos fazer desfeita com quem ficou conosco até agora, então tem que sair um louvor Pois aí. é. Antes do louvor, tô dizendo que eu tava tão empolgado com o álcool 70 que eu tô sozinho aqui. O álcool tá aqui, eu já espirrei umas 3 vezes na minha mão. Não tem. Mas agradeço. Vamos fazer. Não, Vanessa, eu geralmente boto no computador e no caixinha. E não tem nada aqui. Aqui, se vocês verem aqui atrás, tá uma emaranhado de coisa para esse celular ficar em pé. Mas vamos louvar a Deus, porque a Bíblia diz, somente diz que todos quanto têm fôlego, louve ao Senhor. E a gente louva ao Senhor cantando e louva de tantas outras formas. Vamos cantar o refrão de grande, que grande é o Senhor e nós estamos aqui por Ele e para Ele e para a glória dele. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e sobre todo o céu. Nós confiamos no teu infinito amor, Deus. Nós queremos orar. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, outros confiam na própria força do seu saber, mas nós confiamos no Senhor, confiamos no teu infinito amor, confiamos na tua graça, no teu favor. Nós confiamos na tua força, não na nossa força, porque nós somos fracos, pequenos, mas o Senhor deixa que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, porque o teu reino ele é invertido, Deus. O teu reino ele é de ponta cabeça, aqueles que não têm, aqueles que têm menos é que têm mais, aqueles que são fracos são os que são fortes, aqueles que são excluídos é os que são incluídos no teu reino. Então nós te louvamos por esse tempo de qualidade que o Senhor teve aqui conosco, todos que ficaram até agora, Deus. A live caiu, a gente voltou, sei que o Senhor tem uma palavra ao coração de cada um, que todos possam viver o teu reino, que todos possam viver sobre o teu governo, sobre o teu direcionamento, que todos possam dizer Pai Nosso, que todos possam dizer Pão Nosso, que a gente possa repartir o que tenhamos para todos aqueles que necessitam, que todos possam dizer venha o teu reino,
que todos possam dizer, seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Nós queremos te pedir para aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Deus, angustiados nesse momento, que estão amargurados, que se sentem distantes, longe, que nessa noite teu Espírito Santo venha sobre cada um deles, repousa, Deus, trazendo paz, tranquilidade, trazendo graça, trazendo favor, porque a tua palavra diz que o teu jugo é suave e o teu fardo ele é leve. Então, Amém. tira a carga daqueles que se sentem sobrecarregados, Deus. Que nos dê uma noite de sono tranquila, que possamos sentir o teu favor sobre as nossas vidas, porque só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e sobre os céus. E é pelo Senhor que nós estamos aqui. Não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade de fazer, mas é tudo pelo louvor e pela glória do teu nome. Nós te agradecemos porque tu tem nos abençoado, tem sido constante nas nossas vidas, porque o Senhor nos chamou para esse reino. Então nos tranquiliza, nos dá uma noite de paz, um sono tranquilo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue a sua semana aí de uma forma tranquila, que você tire todas as suas, assim, que você se permita que Jesus Cristo tire todas as suas cargas, né? Porque existe um lugar de descanso, e esse lugar ele é no Senhor. Tudo que pesa a sua cabeça, tudo que pesa a sua mente, tudo que aflige você, que você não suporta mais, você não aguenta mais, que você tem pensado em se entregar, em desistir, Jesus Cristo vai dizer para todos, entenda que o reino é sempre de todos. Jesus Cristo diz, vinde a mim todos, 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 preto, branco, com a sua opção sexual que você tiver, com o seu comportamento, com a sua vestimenta, tatuado, sem tatuagem, enfim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é uma igreja que vai aliviar você, não é essa live que, por mais que talvez traga um conforto espiritual para você, mas quem vai aliviar você, tirar o peso que você sente, às vezes, de desistir, de se entregar, é Jesus Cristo, se você tiver esse relacionamento. Se você não se relacionar, se você não dedicar tempo, aquele que pode tirar essa carga de você, aquele que pode aliviar a sua dor, aquele que pode tocar na sua ferida, aquele que pode trazer o azeite e derramar sobre a sua vida e curar as suas feridas, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Então confie nele, confie na força do seu poder, que ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Basta a gente se relacionar com ele. Conversar. Não é difícil, não. E nem precisa de palavras, nem precisa do seu jeito, da sua forma, no seu quarto. É com a porta fechada. E de lá a gente sai para guerrear as batalhas e vir amar o próximo, como ele nos amou. Deus abençoe sua vida. Irmão, valeu, obrigado. Acho que eu me empolguei aqui. Mas não, esqueça, não se empolgou não. Qualquer hora. É o direcionamento de Deus. Amém. Precisando, é só chamar que a gente está junto. A gente vai estar. Deus tem misericórdia de nós, né? Amém. Dizer para você que chegou agora há pouco, algumas pessoas entraram, que eu vou estar deixando essa live salva aqui no Instagram. Se você chegou agora no final, ela já é a segunda parte dela, e eu creio que tenha dado tudo certo, que às vezes a gente bota para lá para salvar e às vezes não vai. Mas eu espero que tenha dado tudo certo, então agradecer a você, dizer que amanhã estaremos aqui, para a glória de Deus, mais uma vez. Conto com todos vocês para a gente juntos dizer, justamente, eu vi que várias pessoas comentaram aqui, nossos irmãos, alguns pastores, alguns amigos de Edson, dizer que a gente está lendo tudo aqui e vocês estão aí onde estão agora, na casa de vocês também, para nos abençoar com uma palavra, porque é recíproco o que Jesus faz e Ele quer nos ensinar algo poderoso nesses dias. Amém? Então agradecer mais uma vez a todos vocês e dizer que a live vai ficar salva. Você pode compartilhar com alguém, você pode ouvir novamente, você que chegou agora no final, tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz. Edson, muito obrigado, porque você atendeu esse convite aí para estar com a gente, meu irmão, e Deus te abençoe mais e mais, e que você possa confiar cada vez mais naquilo que Deus te entregou. Deus entregou algo para cada um de nós, como eu falei e repito, para influenciar uma vida que seja, o valor de uma alma vale o mundo inteiro.
e a gente tem que confiar naquilo que Deus entregou. Você que está assistindo também essa live, Deus também, Ele quer, a Bíblia fala, Jesus diz que Deus procura aqueles que o adorem. Então Deus está nesse momento procurando corações quebrantados. Esse coração pode ser o seu. Você possa fazer uma oração, e a oração possa ser essa, como o Edson acabou de orar, uma oração que diga assim: Deus, eis-me aqui. Amém? Amém. Acredito Só que Deus quer algo agradecer, maravilhoso. Pois não, pode só falar. agradecer ao pessoal do time aí, as peladas. Entrou um monte de gente aí da pelada que bate. Dizer É que estão todos verdade. convidados para o time do Reino. Então entrou um pessoal aí que já passou, que eu vi aqui, tem Cleito, tem Rafinha, tem Fred, tem uma galera que já subiu e eu deixei de ver. Mas todo mundo convidado para a gente entrar no time do Reino. Um time de Deus. Ó, Vou dar um beijo ali assim, tia Leila. olha a hora que Hélio chegou para a live. Chegou no final. Elião, vai. Deus te Vai ser abençoe. castigado. Mas é isso, pessoal. Eu queria que vocês entendessem também que a gente não fala o nome das pessoas de todo mundo, porque senão a gente fica aqui até amanhã de manhã. Mas dizer que tudo que vocês falaram, tudo que vocês colocaram aqui, eu recebi, certo? Para mim, eu recebi palavras maravilhosas e é coisas que Deus faz no secreto, só Deus pode fazer esse tipo de coisa. Então, muito obrigado mesmo. E amanhã, quem puder, a gente vai estar junto aqui para a glória de Deus também. Amém? Amém. A live vai Até ficar salva aí. Até a próxima. Se você desejar ver essa live completo, acesse aí daqui a pouco o Instagram que vai estar aí. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Valeu, Erison. Deus te abençoe. Valeu. Tchau.